Oi, pessoal, vamos dar continuidade então aos conteúdos da aula de hoje. E vamos começar falando nesse vídeo sobre o trabalho assalariado. O trabalho assalariado no capitalismo é fundamental para a manutenção do sistema. Afinal, é com o salário que os trabalhadores compram bens e serviços e garantem o funcionamento do sistema. Então, o salário não é somente uma forma de pagar pelo serviço que eu estou realizando dentro da empresa, mas é uma maneira de fazer com que o sistema capitalista também funcione, porque quem vai estar utilizando deste produto que a empresa está produzindo? Tem que ser pessoas que possuem dinheiro, que recebem salário para comprar esses produtos. Então, acaba sendo uma roda gigante. Você trabalha, você ganha o seu salário, eu gasto, aí depois eu recebo de volta. Então, tem que ir girando e sempre vai tendo essa troca para continuar funcionando. Se em algum momento vamos parar de pagar os funcionários. Tá, às vezes vamos dizer que os empresários nem pensaram nas consequências referente a isso, ou vamos demitir todo mundo da empresa. Vamos imaginar em uma cidade pequena, onde essa empresa ela que movimenta o comércio daquela cidade. Então, demitir todo mundo, a empresa lá, e eu tenho os comércios menores lá naquela cidade. Se essa empresa maior, ela que fazia girar a grande parte da economia desse município, e aí, a partir de então, a maioria da população vai estar desempregada, quem que vai consumir nessa cidade? Não tem dinheiro para que essa população faça girar a economia do município. Aí todo mundo vai sofrer as consequências. Os comércios menores vão ter que demitir também funcionário, às vezes vai ter que fechar as lojas. Então, tudo vai sendo um efeito cascata. Então, sempre dentro do capitalismo, um depende do outro. E como a classe dos trabalhadores é muito maior que a classe dos burgueses, é imprescindível que eles possam consumir, caso contrário, faltaria demanda, que foi o que nós acabamos de comentar. Sempre os funcionários, os trabalhadores, a quantidade dessas pessoas é muito maior do que a quantidade de empresários, a quantidade de pessoas que possuem uma riqueza maior. Então, a quantidade de donos de empresas, de donos de comércio, é muito menor do que de pessoas que vão consumir nesses locais. Então, eu preciso de que eles tenham dinheiro para que a economia se movimente. E o trabalho no capitalismo, a dominação exercida pelo capital sobre o trabalho, que define uma relação de exploração, e a disputa entre frações do capital pelo controle dos mercados, que estabelece uma relação de concorrência,
é com base na compreensão da dinâmica envolvida em cada uma dessas relações, que se pode compreender como o processo de acumulação de capital reproduz de forma ampliada as estruturas econômicas e promove a introdução de inovações tecnológicas e organizacionais que transformam ao longo do tempo a própria sociedade. Isso porque foi capaz, isso através do dinheiro também, ele que deu oportunidade que houvesse essa transformação na maneira de se exercer o trabalho, aonde a gente viu que a tecnologia ela foi entrando dentro do mundo do trabalho. Antes o serviço era apenas manual e a gente viu que foi facilitando, que foi melhorando as condições tanto do trabalho como também a condição de vida do trabalhador, em relação ao salário também, e com isso ofereceu também uma evolução na parte da capacitação. Antes, o que era pedido do trabalhador? Que era apenas o trabalho manual mesmo, não precisava muita coisa. Hoje é necessário, para você estar no mercado de trabalho, que você haja o mínimo de conhecimento dentro da área que você está entrando. E tudo isso é por conta dessa movimentação também, que há o investimento e aí com isso o trabalhador tem que se adaptar também a essas mudanças. E agora vamos falar sobre as transformações do modo de produção e do trabalho. Nós já comentamos um pouco sobre esse início da tecnologia no trabalho. Então, vamos falar um pouco dessa transformação. Então, a Revolução Industrial, que se processou na Inglaterra nas últimas décadas do século XVIII e nas primeiras do século XIX, resultou numa completa transfiguração do mundo do trabalho. E nas fábricas, a máquina substituiu trabalhadores especializados e permitiu a contratação de mulheres e crianças. Isso porque antes da Revolução Industrial, o trabalho ele era todo braçal, ele era todo manual, não era necessário nenhum conhecimento para você realizar praticamente nenhum serviço. A grande parte dos trabalhadores, eles estavam nas áreas rurais, então eles não conheciam nada dentro das indústrias. E quando houve essa revolução industrial, que começaram a se utilizar máquinas, onde já não era mais o ser humano que produzia, não era mais nada artesanal, eram aquelas grandes máquinas que agilizou muito a produção. E aí, a gente falando do capitalismo, deu um boom assim nessa questão. Então, houve uma grande produção. Eu precisava de mais funcionários também para manusear essas máquinas, que precisava de um certo conhecimento, porque não era qualquer um também que podia mexer nessas máquinas.
E isso agilizou muito e houve essa mudança, então, na forma de fazer o trabalho. Então, houve também nessa questão o aumento da jornada diária de trabalho, que possibilitou intensificar a exploração da mão de obra, cujos baixos salários mal correspondiam ao necessário para pagar a alimentação e o aluguel, ao passo que o ambiente insalubre e o elevado risco de acidente degradaram ainda mais as condições de trabalho e de vida. Houve essa mudança no ambiente de trabalho, mas as condições ainda elas eram muito baixas, porque eram essas grandes máquinas, mas eu não tinha nem sempre um profissional capacitado para manusear elas, e às vezes acontecia acidentes, eles não estavam preparados para isso, eles ficavam muito tempo dentro das indústrias, com trabalhos repetitivos, e tudo isso trazia grandes consequências também para os trabalhadores devido a essas condições de trabalho. Mas a gente vai dar continuidade a esse assunto ainda nos próximos vídeos. Ok, pessoal? Então até mais, gente, e tchau, tchau.